Olá, alunas e alunos da EJA, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Peço licença para entrar na sua casa, no ambiente onde você está inserido, e te convido a pegar o seu material escolar para tomar nota de pontos importantes dessa nossa aula de hoje. Eu gravei a aula síncrona, no entanto, como a aula ficou um pouquinho grande, eu resolvi não disponibilizar, né, para os alunos para não ficar muito cansativo, né? E como o conteúdo é super importante, é importante que vocês vejam até o final. Então, eu estou retomando a ideia inicial de gravar a videoaula separado, tá? Então, vamos iniciar. Essa é a nossa aula de matemática de número 12. Nós iniciamos o nosso semestre letivo com o estudo da estatística. Agora nós vamos avançar com o estudo da análise combinatória. Para iniciar nossa aula, eu trago a seguinte mensagem, né? Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. São palavras, né, que eu trago do Papa Francisco. E nesse tempo, né, em que nós precisamos tanto dessa solidariedade, da empatia, né, onde o mundo carece tanto dessa empatia, faz-se importante, né, eu recordar essas palavras do Santo Padre para o início dessa nossa aula. Aqui está a estrutura da nossa aula, tá? E o exercício é para ser entregue até a próxima sexta-feira, dia 8 de outubro. Para motivar, nós vamos entender um pouquinho melhor, né? Por exemplo, você já se perguntou quantos resultados podem ser obtidos na Loteria Federal, na Mega Sena, né? No sorteio da Mega Sena? Quantos resultados poderiam aparecer ali, né? Qual a quantidade de senhas possíveis para que sua senha do banco seja segura? A combinação ela faz parte do nosso cotidiano, desde objetos simples, como a placa de um carro, que deve ser única por estado, o CPF, né, que é o cadastro de pessoa física, que é único por cidadão, e até as decisões mais complexas, como algoritmo de programação, investimento em bolsas, enfim, né? Combinar resultados, entender como esses resultados eles podem aparecer e às vezes até prever resultados, faz super parte, né, do universo que nós vamos começar a trabalhar. Então, para motivar esse nosso estudo, esse universo, quando nós estamos falando de estimar, quando nós pergunta quantos modos, quantas maneiras, quando a gente quer, né, buscar justamente mensurar, né, a quantidade de resultados, por exemplo, que pode aparecer depois de eu realizar alguma coisa, né, algum procedimento, ou eu tomar alguma decisão, isso faz parte do universo da análise combinatória. A partir das próximas aulas, buscaremos analisar fatos práticos relacionados ao campo da análise combinatória. Ademais, nós buscaremos responder perguntas do tipo: de quantos modos diferentes podem ser escolhidos um presidente e um secretário de um conselho que tem 12 membros? Pensa só a sala de aula da EJA, né? Pegando os alunos da sala de aula, a gente quer, né, eleger um presidente, um aluno representante e o secretário da sala de aula. Então, de quantas maneiras é possível, né, fazer essa eleição de membros para presidente e para secretário, visto que todos os alunos fazem parte, né, do conselho, vamos dizer? Quantos números naturais de três algarismos distintos existem? Pensa só, né? Para a gente responder essa pergunta, talvez se a gente não tivesse análise combinatória, a gente teria que tentar escrever todos os números e depois contar de um em um quantos que vão existir. Então a análise combinatória vem para facilitar esse cálculo. De quantos modos três pessoas podem sentar-se em 5 cadeiras em fila? Quantas rodas de ciranda, ou seja, quantos círculos, né, podem ser formados com 12 pessoas? Quantas equipes de 3 astronautas podem ser formadas com 20 astronautas? Ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes, quantas e quais são as possibilidades de resultado? Então, todas essas perguntas elas serão respondidas a partir
do estudo da análise combinatória. Ou pelo menos a análise combinatória vem para resolver de forma mais sofisticada, ou de forma mais ágil, ou de forma que seja mais elegante, né? Problemas desse tipo que nós estamos interessados. Então, o que é a análise combinatória? A análise combinatória é o campo da matemática que trata das técnicas de contagem. Se dermos a uma criança, por exemplo, de 8 anos, um punhado de moeda, uma certa quantidade de moedas, para que elas sejam contadas, provavelmente a criança vai tentar contar de uma em uma. Já nós adultos, talvez a gente utilize outras estratégias para poder contar esse mesmo punhado, né, essa mesma quantidade de moedas. Por exemplo, algumas técnicas que evitam ou minimizam os erros de contagem. A gente pode fazer grupinhos de 5, de 10, né? E depois contamos esses grupinhos. Isso é técnica de contagem. E veja só que as técnicas de contagem, elas fazem parte da nossa vida, desde o nosso primeiro contato de matemática, com a matemática é contando, né? Veja só um ponto que é importante. A criança, por exemplo, ela começa tendo esse contato com a matemática contando. A mãe pergunta bem assim, quantos aninhos você tem, filha? Mostra aí. Aí a criança mostra a mão. Não, filha, olha, aí é 5, né? É um dedinho só. Então começa contando, né, os dedos da mão em referência, por exemplo, à idade que a criança possui. Então vai lá, a mãe, né, começa a colocar, o pai, enfim, começa a colocar objetos para a criança ir contando quantos objetos ali tem. Isso é técnica de contagem. Talvez seja esse o primeiro contato que a criança tem com a matemática. Então, em suma, a análise combinatória ela traz um leque de técnicas de contagem. Veja só, a procura por técnicas de contagem está diretamente vinculada à história da matemática e à forma pelo qual as pessoas têm seu primeiro contato com essa área. Então, o primeiro contato, desde lá dos primórdios, né, é justamente contando as coisas. Sei lá, quantos bambus eu preciso para poder construir essa toca, para poder construir, né, essa casa, enfim. Quantos peixes que eu estou pescando. Então, desde sempre, né, vamos dizer assim, esse processo de contar faz parte do nosso ser intrínseco, né? Faz parte do eu, do meu ser particular. A primeira técnica que nós aprendemos ainda enquanto crianças é contar, ou seja, enumerar os elementos de um conjunto de forma a determinar quantos são seus elementos. Pensa que a sua mão é um conjunto de dedos. Cada dedo é o elemento do conjunto, é o elemento da sua mão, né? Então, cada dedo é um elemento, a sua mão é o conjunto. Cada dedo é um elemento do seu conjunto mão, tá? Então, quando a gente fala de conjunto, sempre é importante a gente pensar que dentro do conjunto pode ou não existir elementos. No meu caso, né, quando eu estou falando que a mão é o meu conjunto, eu estou dizendo que os dedos são os elementos dessa mão, né, desse conjunto. Além disso, as operações aritméticas, elas são também motivadas através de sua aplicação a problemas de contagem. Sendo assim, contar faz parte da nossa vida e a análise combinatória oferece instrumentos para melhor sofisticar a nossa forma de contagem, que é o que eu estava dizendo anteriormente. Aluno, preste atenção nesse momento que eu vou dizer para você. Aluno, aluna. A análise combinatória não é uma disciplina muito fácil, né? E muito fácil em que sentido, professor? Tem que fazer cálculos mirabolantes? Não, mas você precisa pensar. Muitas vezes os alunos eles não estão acostumados a pensar. E não só os alunos, nós seres humanos de uma forma geral, nós não exercitamos muito bem o nosso cérebro. Então, por exemplo, quando aparece uma certa conta de matemática, a gente já tem o hábito de fazer automaticamente e às vezes não nos deparamos com aquilo que nós estamos fazendo, ou pelo menos não paramos para pensar em cada passo que nós estamos realizando. Na análise combinatória, se a gente não tiver essa abstração, esse pensamento, né, além, a gente certamente vai ter um pouco de dificuldade de aprender esse conteúdo da matemática. Então, uma dica que eu dou para vocês é um conteúdo tranquilo. Nós vamos ver uma análise combinatória mais elementar, então é tranquila.
Mas o fato de ser tranquila não quer dizer que é fácil. Quer dizer que é tranquila, que não exige tantos passos, mas precisa que esses passos sejam bem fundamentados, sejam bem pensados, tá? Vocês vão ver isso quando a gente começar a adentrar nos exemplos. Então, nós vimos, né, que a análise combinatória ela oferece então técnicas de contar, de forma que essas técnicas elas possam dar um ar sofisticado, né, possa oferecer novas ferramentas e ferramentas mais úteis para a gente contar as coisas. E para a gente iniciar, eu vou apresentar aqui dois princípios, né, básicos da análise combinatória. O princípio aditivo, também chamado de princípio da adição, e o princípio fundamental da contagem, que também é chamado de princípio multiplicativo ou princípio da multiplicação. Vamos iniciar com o princípio de adição. Antes da gente enunciar o que é o princípio da adição, eu gostaria de falar rapidamente com vocês sobre conjuntos. Vocês já estudaram conjuntos numéricos, certo? Por exemplo, eu tenho um conjunto aqui, que eu vou chamar de conjunto A. E aqui eu vou colocar estados da região sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Certo? Então, aqui é um conjunto. É o conjunto de estados da região sudeste do Brasil. O que é, então, né, um conjunto? Um conjunto é uma coleção de objetos. Veja só, uma coleção de objetos é um conjunto. Mas olha só, não existe só conjuntos numéricos, né? Igual eu dei esse exemplo de estados da região sudeste do Brasil. Mas a gente viu, né, quando a gente foi aprofundando o estudo de conjuntos numéricos, provavelmente vocês viram isso no primeiro ano do ensino médio, se não me engano foi isso que eu li, né, sobre o relatório da turma. Lá vocês foram ampliando essa ideia de que conjunto é uma coleção de objetos e foram adentrando, né, em conjuntos numéricos. E a gente tinha lá o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, os reais, enfim, né, conjuntos. Então, esses objetos que estão dentro do conjunto, como eu disse, né, anteriormente, dando o exemplo da mão, são os elementos. O conjunto é representado por letras maiúsculas e os elementos por letras minúsculas. Agora, a informação aqui, né, mais importante, nova, que eu trago para vocês, é sobre uma característica de conjuntos. Porque a gente tinha lá, né, a união, tínhamos a interseção de conjuntos, são operações, né, que a gente faz com conjuntos. Então, aqui, eu trago para vocês uma informação talvez nova para vocês. Dois conjuntos são chamados disjuntos quando não há nenhum elemento em comum. Professor, que isso? Não entendi nada. Então, vamos passar aqui. Vou fazer aqui mesmo. Pense só. Você tem esse conjunto A formado por esses números aqui, ó. Desculpa. Deixa eu tentar apagar aqui. E você tem um conjunto B formado por esses elementos, tá? Conjunto B. Dois conjuntos a gente chama disjuntos, né? Quando eles não têm elementos em comum. Veja só, o 1 só está no conjunto A, não está em B. O 2 só está em A, não está em B. O 4 só está em A, não está em B. O 6 só está em A, não está em B. O 3 só está em B e não está em A. O 5 só está em B e não está em A. O 7 só está em B e não está em A. Ou seja, não tem elementos em comum, né? Não tem elementos repetidos. Então, quando acontece isso, a gente fala que o conjunto ele é disjunto. Ou, né, de uma forma mais ampliada, que eu sei que vocês já viram isso, ele tem interseção vazia. Agora, um caso em que ele não é disjunto, né? Vou colocar aqui para vocês. Um conjunto A, um conjunto B.
Aqui, ó, de números. Veja só que o número 3 ele aparece tanto no conjunto B como no conjunto A. Então, como eles têm elemento em comum, então ele não é disjunto, tá? A e B eles não são disjuntos entre si. Essa é uma informação importante porque a gente vai ver o princípio aditivo. E o princípio aditivo fala, né, sobre conjuntos disjuntos. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, ó. Então, abaixo nós temos dois conjuntos. O conjunto A é composto por números pares, entre 0 e 15, e o conjunto B por números ímpares, entre 0 e 15. Veja que eles são disjuntos, pois não há nenhum elemento que seja comum nos dois conjuntos. Isso é verdade, né? Não tem nenhum elemento daqui que também está aqui, e não tem nenhum elemento daqui que também está aqui. Então, eles são chamados disjuntos. Agora eu vou enunciar o princípio da adição. Se o conjunto A possui uma quantidade P de elementos e o conjunto B possui uma quantidade Q de elementos, e A e B são dois conjuntos que não possuem elementos em comum, ou seja, eles são disjuntos, então a união dos dois conjuntos possui P mais Q elementos. Professor, não entendi nada. Calma, calma, não vamos colocar resistência. Vamos entender o que esse princípio aditivo está falando. Vamos supor que você tem o conjunto A e dentro desse conjunto tem uma quantidade P de elementos, tá? P é uma quantidade aqui de elementos, P. E você tem um conjunto B que tem uma quantidade Q de elementos. Isso está querendo dizer que se eles são disjuntos, ou seja, se eles não possuem elementos em comum, então a união de A com B vai ter P mais Q elementos. Pensa aí, né? A união com B vai ter uma quantidade P mais Q de elementos. É isso que é o princípio aditivo. Mas vamos ver um pouquinho melhor, né? Vou colocar agora de forma numérica, para a gente entender. Vou colocar aqui esse conjunto A com os seguintes elementos. E o conjunto B com esses elementos, tá? Eles são conjuntos disjuntos, ou seja, não tem nenhum número que é comum nos dois conjuntos. Isso quer dizer que a união de A com B tem uma quantidade de elementos que tem em A, mais a quantidade de elementos que tem em B. Qual a quantidade de elementos que tem em A? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Qual a quantidade de elementos que tem em B? 3. Então, a união com B vai ter 8 elementos. É isso que quer dizer o princípio da adição, tá? O princípio aditivo. Mas por que isso, professor? Como que isso se aplica à análise combinatória? O princípio aditivo é utilizado na análise combinatória quando a gente quer contar maneiras onde a forma de eu contar ela se soma, né? Quando eu estou interessado na união. Basicamente é isso. Quando eu estou interessado na união ou eu estou interessado em tomar uma decisão e essa decisão implica na união das possibilidades que eu tenho. Nós vamos ver isso agora por meio de um exemplo. Como que funciona? Não se assuste com o enunciado do princípio aditivo. É super fácil como eu mostrei para você. Vamos ver na prática como funciona. Uma lanchonete há 5 sabores de sucos: abacaxi, maracujá, laranja, goiaba e limonada. E 3 tipos de vitamina: morango, abacate e banana. De quantos modos Joãozinho pode escolher um tipo de bebida dessa lanchonete? Então veja só, Joãozinho quer escolher um único tipo de bebida. Certo? Um único tipo de bebida ele está querendo escolher. Mas ele tem duas possibilidades. Ou ele escolher no grupo de sucos ou no grupo de vitaminas. Vamos dar um exemplo em termos de conjuntos. Vamos ter aqui um conjunto A com os sucos, tá? O conjunto A é o conjunto de sucos. Aí nós temos aqui, ó, abacaxi, maracujá, laranja, meu L é avacaiado, tá? Laranja, goiaba e limonada.
Esses são sucos, né? E aqui nós vamos ter o conjunto B, que é o de vitaminas. Eu vou colocar aqui morango, abacate e banana. O que isso quer dizer agora, né, para a gente contar? Que, como eu estou interessado em tomar uma escolha, ou seja, de escolher a bebida, e eu tenho possibilidade de escolher essa bebida em dois grupos que não têm elementos em comum, ou seja, né, que são disjuntos, então a quantidade de maneiras que eu tenho para tomar a decisão de qual bebida eu vou tomar vai se somar entre os grupos de bebidas que eu tenho. Ou seja, no grupo A eu tenho 5 bebidas, no grupo B, eu tenho 3 bebidas, né? Que no caso são as vitaminas. Então, aqui eu tenho 8 modos de Joãozinho, né? Ou seja, 8 modos de João que João tem para poder tomar a decisão de qual bebida ele vai escolher nessa lanchonete. E 8 é a resposta para essa pergunta, né? De quantos modos Joãozinho pode escolher. Veja só, qual seria, professor, essas combinações se a gente fosse escrever? Se a gente não tivesse o princípio aditivo, como que a gente saberia, né? Vou colocar aqui, ó, abacaxi. Vou colocar primeiro que ele vai escolher o suco de abacaxi ou o suco de maracujá, ou suco de laranja, ou suco de limão, ou suco de goiaba, ou a vitamina de morango, ou a vitamina de abacate, ou a vitamina de banana, certo? Esse é o grupo de possibilidades que ele pode escolher. Agora, veja só, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é exatamente o número que eu tenho aqui. E o princípio aditivo já fala isso, né, de forma mais clara para a gente. Então, basicamente, quando é que eu vou usar o princípio aditivo? Quando eu tenho que tomar uma escolha e essa escolha ela vai ser uma soma do meu grupo de possibilidades. Basicamente é isso. Agora, um outro princípio, que é o mais importante de todos na análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio aditivo ou princípio da multiplicação ou princípio multiplicativo. A seguir apresentamos o princípio fundamental da contagem ou princípio da multiplicação, que ao lado do princípio da adição constitui a ferramenta básica para resolver problemas de contagem, ou seja, problemas da área de análise combinatória. E o princípio diz assim: se um evento é composto de duas etapas sucessivas e independentes, de tal maneira que o número de possibilidades na primeira etapa é m, e para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades da segunda etapa é n, então o número total de possibilidades de o evento ocorrer é dado pelo produto m vezes n. Professor, não entendi nada. Calma. Por favor, calma. Nós vamos entender um pouquinho o que quer dizer o princípio multiplicativo. Suponha que eu tenho que tomar... Eita, a caneta não funciona não. Suponha que eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho um conjunto lá, né? Vamos pegar aqui dos sucos, né? Eu tenho suco de abacaxi. Eita, ficou feio aqui. Eu tenho suco de abacaxi. Suco de goiaba. Suco de limão. Vou colocar só esses, tá? E eu quero tomar 2 sucos, né? Então, primeiro eu vou escolher um suco. Qual será o meu primeiro suco? E depois eu vou escolher o meu segundo suco. Certo? Ou seja, eu tenho que tomar 2 decisões, certo? Se eu tenho que tomar 2 decisões do meu conjunto de dados, aí eu tenho que utilizar o princípio da multiplicação. Primeiro eu tomo uma decisão e depois eu tomo uma segunda decisão, visto que eu já tomei uma primeira. Mas um fato importante, vamos supor aqui que o suco, eu posso tomar 2 sucos iguais, né? Ou seja, eu posso tomar abacaxi no primeiro e abacaxi no segundo, goiaba no primeiro, goiaba no segundo, limão no primeiro, limão no segundo, né? Então, aqui eu posso repetir suco. Vou escrever aqui, ó. Posso repetir o suco.
posso repetir o suco, tá? Então, veja só. Se eu posso repetir o suco, aí nós vamos... O que o princípio da multiplicação diz? Vamos lá. Deixa eu só mudar a cor. Eita. Eita. Onde que eu estou? Ah, voltou. Beleza. O que o princípio da multiplicação diz? Eu vou tomar uma escolha. Eu tenho 3 escolhas, né? Ou escolher o primeiro suco, abacaxi, ou escolher goiaba, ou escolher limão. Então, eu tenho 3 escolhas para poder fazer. Depois que eu tomei essa escolha, eu tomo a segunda escolha. Ou seja, né, qual suco que eu vou querer beber, né, o meu segundo suco. Veja só, como o suco pode repetir, pode ser igual ao primeiro, então eu também vou ter o mesmo número de escolhas. Então, o princípio multiplicativo diz, né, que dado que eu tomei uma escolha e eu tomo uma segunda escolha, então essas escolhas, o número de escolhas elas vão se multiplicar. Ou seja, que eu vou ter 3 vezes 3, que vai ser igual a 9. Ah, professor, como que eu sei quais escolhas são essas? Muito fácil. Vamos supor que eu escolho primeiro abacaxi no primeiro e depois goiaba, ou então goiaba, né, no segundo. Abacaxi no primeiro e limão no segundo. Tem que colocar aqui, né? Abacaxi primeiro e abacaxi no segundo. Ou então, goiaba no primeiro e abacaxi no segundo. Ou goiaba no primeiro e goiaba no segundo. Ou goiaba no primeiro e limão no segundo. Ou então, limão no primeiro e abacaxi no segundo. Ou limão no primeiro, goiaba no segundo. Ou limão no primeiro e limão no segundo. Quantas escolhas que eu tenho? Quantas combinações, né? Quantas maneiras eu tenho de escolher o suco? De escolher, né? De que forma que eu vou escolher esses 2 sucos na lanchonete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que é exatamente o número que nós calculamos pelo princípio multiplicativo. Então, veja só. Se eu tivesse uma quantidade enorme de sucos, ficaria bem difícil, gente, eu escrever todas essas maneiras, né, de eu poder escolher esses sucos. Mas como eu tenho o princípio multiplicativo, eu já consigo entender como seriam essas minhas maneiras de poder contar quantas possibilidades que eu tenho. Agora, se eu não pudesse repetir, né? Vou colocar aqui, ó. Não pode repetir o suco. Não pode repetir o suco. Ou seja, se eu tomei o suco de abacaxi no primeiro, eu não posso mais tomar ele no segundo, tá? Porque eu não posso ter sucos de sabores iguais. Então, vamos lá. Aqui está o primeiro suco, aqui o segundo suco. Para o primeiro suco, eu vou ter as 3 maneiras, certo? Agora, para os segundos sucos, aqui eu já escolhi uma no anterior, né? No meu primeiro suco, eu já escolhi um suco. Então, para o segundo, eu não vou ter mais a quantidade total de sucos que tinha antes disponível, porque eu já bebi um. Não importa qual que eu bebi, entendeu? Nós estamos só contando. Então, aqui eu tenho que diminuir, né, os sucos repetidos. Então, como eu já bebi um e antes eu tinha 3, então agora eu só tenho 2 possibilidades de tomar suco. Ou seja, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 2, que é igual a 6. Isso é verdade, professor? Porque se eu venho aqui nos 9, né, e excluo sucos que são iguais, ou seja, abacaxi, abacaxi, goiaba, goiaba, limão, limão, vai restar exatamente o 6, que é isso que eu estava contando aqui anteriormente. Então, é isso que diz o princípio da multiplicação, o princípio multiplicativo. Vamos ver um exemplo. Numa sala, há 3 homens e 4 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal, homem e mulher? Então, sempre façam essas barrinhas, tá? Primeiro, nós vamos escolher, por exemplo, a mulher. E depois vamos escolher o homem. Tá bom? Veja só que eu tenho que tomar 2 decisões. Primeiro, eu tenho que escolher alguma coisa. Ou o homem ou a mulher. Ou a mulher ou o homem. Tanto faz, tá?
Então, se eu tenho que escolher uma coisa e depois escolher outra, eu tenho que usar o princípio da multiplicação. Então, quantas possibilidades eu tenho para mim poder escolher a mulher? 4, porque existem 4 mulheres. Quantas possibilidades eu tenho para poder escolher um homem? 3. Para escolher um homem, quando eu falo assim, gente, para escolher um homem para compor um certo casal, tá? Então, pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, há 12 modos de selecionar um casal do tipo, né, homem e mulher, numa sala onde há 3 homens e 4 mulheres. Ah, professor, e se eu quisesse formar um casal só de mulher? Para a gente dançar na festa junina, o casal vai ser só de mulher. Como eu não posso dançar comigo mesmo, então eu não posso ter repetição de mulher, né? Ou seja, eu não posso ter repetição de pessoas. Então, eu tenho que escolher uma mulher, depois escolher outra mulher. Mais uma vez, eu vou usar o princípio multiplicativo. Para me escolher a primeira mulher, eu vou ter 4 mulheres disponíveis, ou seja, todas as mulheres da sala. Para me escolher a segunda mulher, eu vou ter uma mulher a menos, porque uma já foi escolhida. Então, eu vou ter 3 à disposição. Então, aqui vai dar 4 vezes 3, que é igual a 12, para me formar casais, no caso, só de mulheres. E se fosse só de homens, professor? Vamos lá. Aqui, o número 12 com o número 12 foi só coincidência, tá? Não tem relação com o outro, não. Então, eu tenho que escolher o primeiro homem e aqui o segundo homem. Para escolher o primeiro homem, eu tenho 3 homens à disposição, como disse o enunciado. Agora, para me escolher o segundo, eu não posso dançar comigo mesmo. Então, eu já escolhi um homem no primeiro, agora eu tenho que escolher um homem diferente. Ou seja, eu tenho uma quantidade... eu tenho menos um homem para poder escolher. Então, aqui, de quantos modos eu posso escolher um casal, né, do tipo homem com homem? 3 vezes 2, que é igual a 6. 6 modos. Então, aqui eu fiz 3 exercícios diferentes, né? Só para vocês verem como que se aplica o princípio da multiplicação de forma diferente. E agora, por fim, o último conteúdo que nós vamos ver é o fatorial. O fatorial é uma operação muito importante para o estudo e desenvolvimento da análise combinatória. Na matemática, o número seguido do símbolo de exclamação é conhecido como fatorial. Por exemplo, x, símbolo de exclamação, é chamado de x fatorial. O fatorial é uma operação da matemática que nós vamos usar muito na análise combinatória, principalmente na próxima aula. Calcular o fatorial de um número só faz sentido quando estamos trabalhando com números naturais. O fatorial de um número natural, n, é a multiplicação de n pelos seus antecessores até chegar em 1. Super fácil. Vamos ver o exemplo. 5 fatorial é a mesma coisa de 5 vezes os antecessores até chegar em 1. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes os antecessores, ou seja, vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 720 que dá. 7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes os antecessores. É isso que é fatorial, só isso sabe. Só mais uma coisa, por definição é uma convenção, tá? Existe uma convenção na matemática que eles fixaram, olha gente, 0 fatorial vale 1 e 1 fatorial vai valer 1 também, tá bom? Isso é a mesma coisa daquela convenção, né? Não é a mesma coisa, né? Convenção é tipo aquela regra que nós temos, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, foi uma convenção matemática. Aqui também é uma convenção, né? 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial também é igual a 1. Vamos ver exemplos disso tudo que nós trabalhamos. Um adolescente recebe uma quantia em dinheiro e terá que optar em ir a um parque de diversão para brincar em apenas um dos 8 brinquedos existentes ou... Esse ou é muito importante, tá? Porque ou ele vai escolher isso ou assistir a um dos 3 filmes em cartaz. De quantas maneiras diferentes a adolescente poderá se divertir? Gente, o enunciado de análise combinatória, ele é muito cheio de coisas,
né, de técnicas, é muito cheio de pegadinhas. Então veja só, se o adolescente ele pode ir para o parque ou ir no cinema, né, assistir o filme que está em cartaz, quer dizer que ele só pode fazer uma coisa. Ou ele vai para o parque para brincar em um dos 8 brinquedos, né, que lá existem, ou ele vai para o cinema assistir um dos 3 cartazes. Ou seja, ele só tem dinheiro para fazer uma coisa, tá? Então ele só tem uma escolha só, e essa escolha de um grupo de possibilidades. O que isso quer dizer? Que eu vou usar o princípio aditivo, porque é o princípio aditivo que diz isso, né? Eu tenho um conjunto de possibilidades e eu tenho que tomar uma escolha a partir desse grupo, né? Esses grupos se tornam minhas possibilidades. Por exemplo, se eu fosse falar de conjuntos aqui, no conjunto A, que seria o parque de diversão, eu teria 8 brinquedos. No conjunto B, que seria assistir o filme, né, eu teria 3 filmes no cartaz. O princípio aditivo diz, né, que eu somo, ou seja, eu teria 8 mais 3 igual a 11 maneiras diferentes de escolher, né, como é que eu vou me divertir. Ou seja, como o adolescente vai se divertir. Então aqui eu aplico o princípio aditivo e acabou a questão. Só isso. Mas veja só que é um problema simples? Mas precisa pensar. O exemplo 2. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Para me formar, vamos ver o número de 3 algarismos, né? Aqui está o primeiro algarismo, segundo algarismo, que nós vamos escolher. Sempre faço esses tracinhos que ajudam bastante, tá? E o terceiro algarismo. Professor, eu não entendo o que é um número de 3 algarismos distintos. Por exemplo, o número 321, ou 324, por exemplo, é um número de 3 algarismos. O 3 é um algarismo, o 2 é um algarismo, o 4 é um algarismo, e eles são distintos, não se repetem. O número 300, por exemplo, 232 é um número de 3 algarismos, mas eles não são distintos. Por quê, professor? Porque o 2 está se repetindo, né? O algarismo 2 se repete. Então, o 324 é um exemplo de número de 3 algarismos distintos. Para me formar números, eu uso, né, os números que a gente sabe, né, que é a base de qualquer outro número, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por exemplo, para me formar o 10, eu pego o 1 e o 0. Aí eu estou formando o 10, né? Para me formar o 65, eu pego o 6 e o 5. Então, com esses números, eu formo qualquer outro número. Aí vamos lá. Aqui existem 10 números, né? De 0 a 9 existem 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, professor, eu vou ter 10 possibilidades para poder escolher o primeiro algarismo. Você estaria certo. Porém, o número do tipo 0, 1, 2, por exemplo, ele tem algarismos diferentes? Tem, mas ele não é um número de 3 algarismos. Vocês já ouviram aquele ditado, você é um 0 à esquerda, você não vale nada? Quando o 0 está à esquerda no início do número, ele anula, né? Ele sai daqui. Então, por exemplo, o número 012 é o número 12. Número 12 não tem 3 algarismos. Agora, por exemplo, se o 0 entra depois já de um certo número, aí tudo bem, aí é um número de 3 algarismos. Mas se ele estiver à esquerda no início do número, ele está tirando o algarismo do número, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que no primeiro eu não posso ter 0, então só vou ter 9 possibilidades. Veja que como os números são distintos e eu já escolhi um, eu não vou poder mais escolher ele no segundo algarismo. Ou seja, eu teria que ter 8 algarismos no segundo. Mas só que no segundo eu posso ter o 0. Ou seja, veja só, né? No primeiro você tinha 10 números, porém você não podia ter 0. Então você tirou 1, certo? Ok, professor. No segundo, você teria os 10 números, porque o 0 entraria. Mas só que você já escolheu 1 na primeira opção, então você teria 9 também. A terceira opção, você teria os 10 números, mas você já escolheu um na primeira opção e outro na segunda opção. Então, você teria 8
8 números, tá? Então, o que isso quer dizer agora, professor? Que pelo princípio multiplicativo, nós tomamos escolhas, né? Tomamos uma escolha, depois tomamos outra, depois nós tomamos outra. Então, eu vou multiplicar as escolhas, ou seja, 9 vezes 9 vezes 8, que vai ser igual a 648. Imagina se eu não tivesse, se eu não conhecesse a análise combinatória e eu tivesse que saber quantos números de 3 algarismos distintos que existem. Eu teria que escrever no papel todos eles. Imagina escrever 648 números de 3 algarismos. Vocês entenderam? Então, a análise combinatória vem para facilitar. Eu consigo saber certas quantidades, ou seja, contar algo, sem precisar saber exatamente aquilo que eu estou contando, né? Então, é dessa forma que funciona. Ah, professor, e se os números pudessem se repetir? Se os algarismos pudessem se repetir? Aí, vamos ver. Se eles pudessem se repetir, veja só, estou mudando a pergunta, né? Se eles pudessem repetir, o primeiro algarismo eu não poderia escolher 0, então teria 9 possibilidades. No segundo, eu poderia escolher 0, né? Mas só que eu já escolhi um anterior, então eu teria 9 possibilidades. Desculpa, né? No segundo, eu estou com todos os números livres à disposição, então eu tenho uns 10 aqui, tá? Eu posso escolher qualquer um dos 10, porque eles podem se repetir. Olha o que muda, né, de um para o outro. No terceiro algarismo, como eles podem se repetir, ou seja, todos os 3 algarismos eles podem ser iguais, então eu vou ter as mesmas 10 possibilidades. O 0 também pode entrar no final do número, que vai contar também como algarismo. Ou seja, aqui eu vou ter 900 possibilidades, né? 9 vezes 10, 90, vezes 10, 900. No caso, números de 3 algarismos que podem se repetir, onde os algarismos se repetem. E por fim, do nosso exemplo, quanto que é 4 fatorial? 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes os antecessores até chegar em 1. Ou seja, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então, 4 fatorial é 24. Ok? Então, é isso. Essa é basicamente a nossa aula. Veja que a aula ela ficou um pouquinho grande, mas ela foi uma redução da nossa aula síncrona, né? Da aula que nós tivemos. E é isso.